Esta é a Zona Franca do 24 Horas e de João Torres, Carlos Eduardo Reis e Patrícia Carvalho. São 24 minutos de debate para dois temas da política nacional. Hoje temos em cima da mesa a greve geral do 11 de dezembro, que pode ser a primeira em 12 anos que junta a CGTP e a UGT. E também a formação de maiorias nos executivos municipais, que em vários concelhos saíram fragmentados das eleições de outubro. Comecemos então pela revisão laboral. João Torres, há razões para as duas centrais sindicais estarem juntas neste propósito da greve geral? Muito boa tarde, antes de mais. Eu creio que o Governo deve ouvir com muita atenção o que não apenas as duas centrais sindicais, como tantas personalidades públicas têm dito a propósito desta tentativa de reforma laboral, que não é mais do que um ataque ao direito dos trabalhadores. E é um ataque ao direito de todos os trabalhadores. A CGTP e a UGT formalmente só estiveram juntas numa greve geral 3 vezes na história da nossa democracia. Mesmo no período da Troika, houve vários sindicatos afetos à UGT que participaram e aderiram à greve, mas a UGT institucionalmente não o fez. Ora, estamos, portanto, perante uma circunstância inédita na vida política portuguesa. E tudo isto é ainda mais estranho porque nós ouvimos o Governo todas as semanas vangloriar-se pelo seu crescimento económico, apesar de ser muito longínquo dos 3% que prometeu e que disse ser fácil alcançar. Estamos perante um governo que se vangloria todas as semanas pelos níveis de emprego históricos, que de facto o país tem alcançado, apesar de legislar em matérias como a imigração, nem sequer tendo em conta os argumentos económicos, que são tantas vezes partilhados pelo setor empresarial e pelos empresários portugueses. Portanto, a questão é esta. O que é que motiva uma alteração da legislação laboral, do Código Laboral, desta dimensão? E eu penso que a única coisa que motiva esta alteração é uma ideologia profundamente neoliberal que vai pôr em causa bases que eu acho que são absolutamente consensuais do nosso Código do Trabalho. Faz sentido que um trabalhador possa perder o seu emprego sem que possa pedir provas de que incumpriu alguma das suas responsabilidades no seu trabalho? Pergunto. E isto é aplicável não apenas para os trabalhadores da administração pública, é aplicável também para os trabalhadores das grandes consultoras, das empresas com maior valor acrescentado. Não é apenas um tema que toque as profissões menos bem remuneradas do nosso país. Isto põe em causa um consenso sobre o princípio da estabilidade do trabalho como algo valorativo e algo positivo na nossa sociedade. Faz sentido, só para dar mais um exemplo, e poderei dar outros mais à frente, que um trabalhador que seja despedido ilegalmente, com a confirmação de um tribunal, não possa ou não deva ser reinserido na sua posição de trabalho? Esta não é uma alteração suficientemente radical para que nós coletivamente nos perguntemos, afinal, porquê agora e porquê estas medidas que são, segundo o Governo, as traves mestras desta mesma reforma? Ora, aquilo que me parece evidente é que não há sequer condições, assim entendem as centrais sindicais, na sua liberdade, para sequer prolongar um diálogo que tem, ao que sabemos até agora, sido praticamente inútil entre o Governo e as centrais sindicais. Carlos Reis, porquê agora? Este é um momento apropriado para se abrir este dossiê da revisão laboral? Bom, é para... Olá a todos, é um gosto estar aqui. Olá Patrícia, olá Rui, cumprimento também ao João. Para melhorar há sempre tempo e, portanto, este governo tem um mandato do povo para reformar o país, que foi aquilo que não aconteceu durante 8 anos com o Partido Socialista, em que tivemos enfim, um situacionismo constante, em que a única reforma que foi feita foi na estrutura superior das Forças Armadas. E, portanto, temos que admitir que a lei laboral e a forma como os patrões se relacionam com os trabalhadores e vice-versa pode melhorar. E é neste sentido que eu acho que o Governo quer introduzir algumas alterações. Somos, é sabido,
um dos países onde se ganha menos da União Europeia comparativamente, 35% abaixo da média, 28% abaixo da média de produtividade e, portanto, a introdução de algumas alterações visa naturalmente melhorar isto. Eu admito que os outros partidos, e eu próprio, olhando para algumas medidas, tenha dúvidas. Portanto, há margem para negociar. E que isso seja alvo de uma negociação, de uma discussão ponderada, sem dramas e sem uma chantagem à partida, que é marcar, ou pré-marcar uma greve geral, ainda estando o Governo a cumprir um calendário de negociação. Se foi possível na Troika, na altura sensível, muito difícil, em Portugal, enfim, chegar a acordo com alguns parceiros sociais, também será possível agora, ainda que o mapa parlamentar seja diferente, negociar com todos os partidos. Há uma coisa que eu aconselho o Governo a fazer e que eu acho importante. É continuar o diálogo e não excluir o Partido Socialista desse diálogo. Semana passada falámos aqui da saúde e, por exemplo, a Lei de Bases da Saúde foi feita sem o acordo do PST e apenas com os parceiros que acompanhavam o PS na geringonça. E não quer dizer que isso seja todo o mal que temos assistido e os problemas que temos assistido na saúde. Mas é um consenso que é importante em matérias desta natureza e, portanto, eu acho que o Partido Socialista não se pode apenas agarrar às linhas vermelhas que tem em relação às medidas com as quais não concorda e que estão em negociação e tentar, pelo menos, ter a vontade de poder chegar a um consenso, porque há medidas que eu tenho a certeza que o Partido Socialista, que é um partido moderado, que acompanha. Mas acha que é possível, neste momento em que esta aparente ruptura já com as centrais sindicais, o próprio PS a demarcar-se deste debate, que é possível quase dar um passo atrás? Eu acho que há sempre espaço para o diálogo e entendo que, à partida, a postura das centrais sindicais não foi benéfica para que esse diálogo tivesse um horizonte, pelo menos, de esperança. Mas é possível recuperar esse tempo. Eu percebo que o Partido Socialista nos quer empurrar para uma negociação apenas com o Chega. Mas eu acho que vale a pena não deixar que o Partido Socialista se demita deste debate que é de facto importante. Porquê? Porque o Governo também, deixe-me dizer-lhe, merece o benefício da dúvida. Tem pouco tempo de Governo e neste pouco tempo de Governo que tem, contando também com o último exercício, valorizou 19 carreiras especiais da função pública. Aumentou o salário mínimo nacional. Pela primeira vez durante muitos anos, o salário mínimo e o salário médio estão a aumentar, no sentido de que deixaram de estar quase juntos, que era o caminho que estávamos a seguir. Em setembro último, houve uma valorização do salário médio de 9% em relação ao período homólogo, que significou mais 100 e qualquer coisa euros, e, portanto, essa diferença é positiva, quer dizer que estamos a avançar. Avançamos também no complemento solidário para idosos com várias subidas, na descida também do IRS, naquilo que o João já aqui disse, que não é de sumenos, estamos quase em pleno emprego e, portanto, parece-me que este Governo, por aquilo que tem feito, merece o benefício da dúvida para poder, enfim, mostrar que estas medidas, que não serão todas naturalmente aprováveis, que são meritórias e que merecem uma negociação séria, com calma e que garanta que, com as medidas introduzidas, podemos melhorar a produtividade e os salários, que é aquilo que é mais importante. Mas aqui temos estado a falar das 100 medidas, não é? Portanto, abrangem áreas muito diferentes. Se o PS não estiver disponível, digamos, para esse tipo de acordo, será com o Chega que vão dialogar? Eu isso não posso responder. A Direção Nacional do PST e o seu grupo parlamentar saberá quais são, ou com que linhas é que se gozam em relação à aprovação dessas medidas no Parlamento e se quer apenas que elas sejam aprovadas por uma maioria reduzida e não uma maioria ampla e um consenso amplo, como eu aqui sugeri no início. Mas há, de facto, matérias em que eu penso que os partidos podem chegar a acordo. O trabalho a termo de 2 para 3 anos, há 2 visões sobre isso. Eu não acho que aumente a precariedade, sinceramente. A questão do banco de horas, eu já fui empresário, já estive no privado. Muitas vezes o banco de horas impede evita algum despedimento. Portanto,
às vezes, a mesma medida cria duas interpretações que eu acho que devem confluir num consenso, mas deve haver vontade para isso, e eu entendo que há margem ainda para haver esse diálogo, porque se está a cumprir, como disse, uma agenda e um calendário por parte do Governo. Patrícia, perguntava se o Chega se quer juntar a esta reforma com o PSD. Olá, boa tarde ao Carlos e ao João. Eu devo recordar que em junho o Chega propôs que fosse constituída uma equipa de trabalho com uma delegação do Chega, uma delegação do PS, exatamente para discutir estas 100 medidas e para conseguirmos chegar aqui a bom porto, porque sabemos que nós não concordamos com todas. Haverá algumas que o PSD também não está disposto a negociar, outras estará. Quer dizer, isto faz parte de um processo de negociação e o Chega mostrou logo em junho que estava disponível para trabalhar esse pacote de medidas com o PSD para conseguirmos uma reforma laboral, porque nós temos uma economia moderna e temos de ter um país virado para esta economia moderna. E, efetivamente, há alterações que têm que ser feitas, mas, efetivamente, também há alterações que não devem ser feitas. Por exemplo, a mim preocupa-me a questão da amamentação, que foi um perfeito disparate da senhora Ministra. Também o Governo quer retirar o direito de 3 dias de luto ao pai em caso de perda gestacional. Mas levar, por exemplo, a jornada contínua para o privado é positivo, não é? Com certeza, mas eu disse exatamente que havia coisas boas e coisas menos más. E esta questão da perda gestacional acho que é profundamente mau e acho que é profundamente errado. Nesta revisão laboral da lei laboral que temos que fazer, temos que ter em conta também que precisamos de políticas que fomentem a natalidade. Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa e nós não nos podemos esquecer que é preciso fomentar estas políticas para que as famílias possam ter filhos e mais filhos, porque nós também sabemos que há muitos jovens, nomeadamente os jovens, ou que estão a emigrar, ou que estão cá, mas que os salários não chegam para fazer face a uma renda, ao pagamento de uma prestação ao banco de uma casa, as despesas inerentes do dia-a-dia e, portanto, tudo isto atrasa depois aquela que é a taxa de natalidade em Portugal. Mas haverá ali pontos mais polémicos, não é? Como a questão da flexibilização dos contratos de trabalho, alterações à lei da greve. Mas tudo isso tem que ser discutido, exatamente. Mas foi exatamente por isso que em junho o Chega se mostrou disponível para sentar à mesa e ver, medida a medida, o que é que podemos fazer para chegarmos aqui a um consenso. A questão, por exemplo, do trabalho por turnos. O Chega acha que tem que ser valorizado, porque temos que valorizar as pessoas que têm um trabalho que acaba por ter uma influência negativa naquela que é a sua vida pessoal, na sua vida social e até em termos de saúde. Há vários estudos, e nós sabemos disso, que mostram que quem trabalha por turnos acaba por ter problemas de saúde que quem trabalha numa jornada diária, diurna, não tem. E esta é só mais uma das questões que tem que ser... Os prémios de produtividade foram introduzidos e foi uma medida que o atual Primeiro-Ministro prometeu, não nestas relativas, nas anteriores. E, portanto, podemos chegar a acordo em algumas matérias. Os prémios de produtividade em relação às horas extraordinárias. Mas há uma questão que foi introduzida, por exemplo, que é gravíssima, que tem a ver com o 15º mês, que creio que hoje pode ser atribuído aos salários. Eu creio que essa proposta chegou a ser aprovada e eu estava, no fundo, a encaminhar a discussão para aí. Mas em todo o caso, eu só diria uma coisa muito rápida, se for possível, que é o seguinte. Eu acho que nós devemos ter a consciência de que as reformas não têm de ser cortes. Houve várias reformas que foram feitas quando o Partido Socialista exerceu funções governativas, algumas das quais com o PSD. O Carlos conhece-as melhor do que eu. A reforma da descentralização, ao contrário do que é dito, foram feitas muitas reformas, quando o Partido Socialista exerceu funções governativas. Melhor na sua fase pior, que é receber as competências do Governo sem o envelope financeiro. Foi uma das reformas mais estruturais que o país viveu nos últimos anos. E porquê é que as reformas para a direita têm sempre de ser cortes? Cortes de direitos ou cortes salariais, porque não há um caminho intermédio possível. Claro que há um caminho que mostra às pessoas que é possível viver melhor. Que é possível viver melhor. Isso é um bom soundbite, é um bom chavão. Eu tenho a certeza que no Parlamento tu poderás usar, mas com certeza que nas 100 medidas só encontras cortes. Carlos, vamos lá ver o seguinte. Quando o ponto de partida para esta discussão, permitam-me esta apreciação, é colocar em causa o mais básico consenso social. Da lei da greve? Não estou a falar da lei da greve, estou a falar do mais básico consenso social sobre
a estabilidade de um contrato de trabalho, seja no setor público, seja no setor privado, eu questiono-me que razão de superior importância está em causa para que essa alteração seja sugerida, quando o Governo, para além de se vangloriar daquilo que eu há pouco já mencionei, também já se vangloria semanalmente pelo aumento das remunerações do trabalho, através do salário médio nacional. Portanto, o que eu questiono é, mas porquê impor esta reforma, que, insisto, é uma reforma profundamente ideológica, é uma reforma neoliberal e é uma reforma que põe em causa os princípios basilares e fundamentais da nossa convivência e da nossa interação como sociedade. No Ministério da Economia, eu não estou a ver os jovens a saírem do país à procura de um mercado de trabalho menos dinâmico e menos flexível. Vão à procura de melhores salários. E, portanto, o objetivo da revisão da lei laboral é exatamente procurar mais produtividade e melhores salários. E, portanto, eu não acho que, a partir dos princípios que vocês, Partido Socialista, tudo Partido Socialista, estão a partir, seja correto e ajuda até a criar aqui um consenso. E a flexibilização do trabalho, portanto, tem como consequência melhor salário. Na nossa agenda. Eu gostava que isso fosse demonstrado. Gostava que isso fosse demonstrado. Mas é preciso também, às vezes, tomar algumas medidas para elas depois corroborarem aquilo que bom, eu acho que isso não é uma boa forma de implementar políticas públicas. Não estamos a jogar à experimentação. Mas não é experimentação. Foi o que foi dito. Não é experimentação nenhuma. Muito bem, Carlos e João, temos de mudar de tema e falemos agora da formação de executivos municipais. No Porto, Pedro Duarte foi ao PS buscar um vereador para garantir maioria e em Sintra, Marco Almeida acabou com as linhas vermelhas à direita e chamou Chega para garantir a estabilidade do executivo. Carlos, isto é sinal que, ao nível das autarquias, o famoso não é não de Montenegro não existe? Pegando neste exemplo de Sintra. Percebo isso. E ainda hoje, penso que, não sei como é que se chama a coligação em Beja que ganhou as eleições, mas sei que é composta pelo PST, pela IEL e pelo CDS, chegaram a acordo com o Partido Comunista para dar pelouros a um vereador do Partido Comunista. E, portanto, é preciso olhar para as autarquias e quem conhece as autarquias conhece também as suas idiosincrasias e a forma como funciona a política autárquica e de proximidade. Eu não estou a dizer que temos uma regra para a nível nacional, portanto, que utilizamos no Parlamento, e outra para as autarquias. Mas aquilo que a Direção Nacional do PSD disse, e aí concordo, é que há a liberdade para cada Presidente de Câmara e cada Executivo de Câmara de poder fazer os acordos que entender, tendo por objetivo uma estabilidade governativa. Eu acho que isso é um bom princípio. Eu não tenho, estou à vontade, sou autarca em coligação, e em coligação numa plataforma muito alargada que vai da esquerda progressista à direita moderada e conservadora, e temos tido uma relação fantástica com a diversidade de posições e de protagonistas nessa coligação. Portanto, eu falo por experiência própria que funciona. Não temos nenhum acordo com o Chega, naturalmente. O tipo de política que até segue na minha autarquia naturalmente, não é... Naturalmente porque se o PSD faz tantos acordos. Eu ia explicar. Porque o tipo de política que o Chega naquela autarquia imprimiu e na campanha eleitoral não traz nada de bom, mas a nível nacional traz. Mas admito que haja outros sítios, até com pessoas que já militaram também no PST ou no CDS, e que até conhecemos, que esses autarcas se possam entender. Eu acho que há aqui uma coisa importante, que é, primeiro, quem ganhou as eleições e o entendimento que tem da estabilidade que quer para governar o seu concelho. E depois, com o mandato que tem do povo, perceber se vai para uma negociação constante ou se quer uma maioria mais estável. Aquilo que aconteceu em Sintra, eu acho que foi... Eu não quero estar aqui a criticar o Marco Almeida de todo, acho que teve uma grande vitória, acho que vai ser um grande Presidente de Câmara, um Presidente adiado, porque já devia ter sido Presidente de Câmara há mais tempo. Podia haver ali um espaço também para negociar com o Partido Socialista, e acho que tinha sido benéfico. No caso do Porto, é igual àquilo que se passou em Bragança e em Viseu, em que assistimos, aí não concordo, entre o PS e o PST, aqui há algumas transferências que eu acho que, enfim, não são benéficas, embora há o caráter independente de um ou outro protagonista
que lhe permita essa Patrícia, essa tivemos de maleabilidade. chegar às autarquias para finalmente haver um acordo para fins executivos entre o PSD e o Chega. Sim, é verdade. Só que esse finalmente, quem ouve falar e não conhecer a realidade da política portuguesa, parece que o Chega tem 50 anos e só agora finalmente conseguiu chegar. O Chega tem 6 anos, caminho de 7, e portanto o já ter chegado a este nível nas autarquias não só é um ótimo sinal para o partido, porque significa que estamos a crescer consecutivamente em todos os atos eleitorais, como é também um fator positivo para as populações, porque elas estão a votar em nós. E ao contrário do que dizia aqui o João Torres, que parece que tem o Chega entalado, está-lhe a encostar e engolir desde que o PS deixou de ser a terceira força política, o Chega quer o melhor para as populações e as populações reconhecem isso. De outra forma, não dariam o seu voto, não confiariam o seu voto tanto a André Ventura no Parlamento e aos deputados, como aos nossos eleitos em todo o país, que foram muitos, e nós temos... Falávamos agora de Sintra, houve este acordo com o PSD, com o Chega, mas há outras autarquias, nomeadamente na margem sul, Setúbal, Moita, Santiago do Cacém, por exemplo, antigos bastiões de esquerda, em que o Chega não ganhou, mas tem neste momento uma posição que está ali no meio entre os dois primeiros partidos e, portanto, tem que contar connosco para conseguir fazer aprovar, a não ser depois, claro, que se unam os dois primeiros, mas isso já fica com a consciência de cada um. Para nós, seja o PSD, seja o PS, seja quem for, o importante é que se apresentem medidas que sejam efetivamente boas para a população. Nós nunca olhamos para partidos. Óbvio que há partidos que, à partida, nós sabemos que dali não vem nada de bom. Isso é óbvio. Mas no geral, e o que nós pretendemos fazer é mostrar que nós estamos firmes, temos pessoas capazes, temos pessoas que foram eleitas, em que os cidadãos confiaram o seu voto, porque as autárquicas são um fenómeno muito interessante. As pessoas não votam só no partido, as pessoas também votam nos candidatos, porque são pessoas que conhecem, andaram com elas nas escolas, cresceram juntos, são vizinhos, vêm-se todos os dias no café. Enfim, há aqui uma proximidade que é um fenómeno que não existe depois nas legislativas. E os nossos eleitos receberam a confiança de milhares de eleitores e tenho a certeza absoluta que não vão defraudar as expectativas de quem votou no Chega. Bem, entramos na reta final do programa e deixo aqui a questão ao João Torres, se prefere comentar este assunto ou passarmos à fase final de uma reflexão para fechar a nossa edição de hoje. Eu faço um 2 em 1. A nota final que eu hoje queria deixar não é uma recomendação, é, se quiser, uma nota pessoal de repúdio pelo facto de, no passado fim de semana, terem ocorrido, no meu concelho, que é o Concelho da Maia, 2 reuniões, 2 encontros de movimentos ou organizações ou plataformas que tenham uma inspiração fascista ou neonazi, onde, aliás, participaram elementos do partido de extrema-direita Chega e onde, aliás, um deputado à Assembleia da República partilhou uma mensagem de vídeo precisamente num desses encontros. E essa razão é, para mim, bastante para justificar por que razão é que eu, não tendo nenhum problema com o Chega, quero combater o Chega. Quero combater o Chega no domínio das ideias, no domínio dos projetos, no domínio das visões de sociedade. E, portanto, não há aqui nenhum problema sobre o resultado desta ou daquela eleição, de perceber quem teve mais ou quem teve menos votos. O que é importante é nós lutarmos por aquilo que acreditamos. E aquilo que aconteceu no passado fim de semana no meu concelho, em duas circunstâncias distintas, a mim, com franqueza, enche-me de vergonha. E é pena que o Chega não tenha uma palavra clara sobre isso que aconteceu. Isso é mentira porque o Presidente do Chega já foi questionado sobre o assunto e já disse o que tinha a dizer. Muito Portanto, bem, então pode reproduzi-lo eventualmente. É preciso parar de colocar no mesmo pote o Chega e todos os movimentos que existem. Claro, e os deputados do Chega também devemos diferir daquela que é a dimensão do Chega. Um vídeo a título pessoal, não foi a título deputado. pessoal, Exatamente. num encontro de inspiração fascista ou neonazi, e isto não é preocupante. Há limites para a decência na política. Nós não podemos estar permanentemente a querer vestir um capote diferente
diferente todos os dias. E o Não Chega é um está a ser capote diferente. ampla Mas e efetivamente francamente é verdade. desmascarado. Tem que haver limites para a Está a decência ser, na está a ser política, ampla que foi e coisa que o PS não francamente, teve quando chamou o Bloco de Esquerda para a geringonça com a extrema-esquerda e não teve decência absolutamente E eu também não nenhuma. alinho, E, eu portanto, também não não adianta agora alinho virem no virgens argumento ofendidas, simétrico, que achando-se aliás já melhores foi do que os aqui outros. utilizado pelo Carlos, e eu respeito isso, de que o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda são o Chega. E sabe porquê, Patrícia? Porque o Partido Comunista foi uma Português e o parte, Bloco de aproveitado Chega, por ti para porque fazer o essa Partido intervenção, Comunista não é bem Português isso. e o Bloco de Esquerda, é só puxar atrás, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda respeitam a Constituição. Respeitam a Constituição da República Portuguesa. E o Chega e o seu líder, o líder da João e Patrícia, extrema-direita, Lamentável já é isso. proferiram, este seria um momento Não, só de reflexão e não de já proferiram e não várias de afirmações debate. contrárias Lamentável é a mesmo isso. isso, não é tu Carlos, acreditares no Eu que fui dizes. retorquido, Mas não Carlos, retorqui ninguém. tudo certo. Carlos, a sua reflexão, conselho, Eu vou dica pôr para um os bocado de água próximos na dias. fervura com uma referência à maior pianista de sempre em Portugal, a Maria João Pires, que se retirou dos palcos, vá, e que tem uma entrevista muito interessante a explicar e que eu aconselho, que nunca se sentiu pianista, o que é notável, porque também intrigante, não é? E, enfim, foi uma referência mundial e essa entrevista é reveladora muitas vezes da forma como os artistas se sentem obrigados a estar e a ser, e que muitas vezes isso também não os faz felizes. Isso tem a ver também com a criação artística e, portanto, desejo que seja feliz noutras áreas, porque já nos fez feliz a nós em muitos momentos, e é de facto uma referência que merece a nossa vénia. Muito bem, Patrícia. Uma reflexão sobre o que aconteceu agora há uns dias em Angola, na cerimónia de comemoração dos 50 anos da independência de Angola, em que o presidente angolano disse que Portugal era um país esclavagista e teceu as mais duras críticas àquela que tinha sido a presença de Portugal em Angola. Isso não é novidade, portanto, não é, a reflexão não é tanto o que é que o presidente angolano disse, apesar de ser um perfeito disparate, é mais a reação do Presidente da República Portuguesa, que assistiu ao vivo, porque ele estava lá, assistiu, portanto, a estas declarações e não teve uma palavra para defender Portugal. Ele, sendo Presidente dos portugueses, não teve uma palavra para defender Portugal daquelas que tinham sido as acusações indecentes de João Lourenço, e isso é lamentável. Muito bem. Então termina aqui mais uma edição do Zona Franca, este espaço de debate do 24 Horas. Este programa fica disponível no site do 24 Horas, no YouTube e também no Spotify. Até para a semana.